Uma boa noite ao Executivo Camarário, cumprimentar também todos aqueles que nos ajudam na organização desta reunião de Executivo Camarário, mais uma que em tempos de pandemia está a ser em formato exclusivamente digital e também pelas redes digitais do município, posteriormente divulgada para conhecimento do público. Começando a reunião pela questão do público, temos uma situação colocada que nos chegou às 19h51 do Partido Chega do Cartacho, a questionar o Executivo a solicitar um conjunto de esclarecimentos que eu passo a mencionar. Portanto, 1.1, no âmbito do contrato de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e drenagem de águas residuais do Cartacho, na sua redação original datada 18 de março de 2010, nomeadamente no que se refere à sua cláusula número 87, nos seus pontos 2, 3 e 4, a Comissão Instaladora do Partido Chega, Conselhia do Cartacho, questiona o Executivo Camarário na pessoa do Sr. Vereador Dr. Pedro Nobre, mas aqui por acaso até um assunto está sob a minha alçada, penso que tem a ver com o facto do vereador ter o pelouro do ambiente que possa ter causado aqui esta confusão, sob quantas ações de fiscalização foram levadas a cabo no período temporal decorrente de 2017 até à presente data e quais os âmbitos dessas mesmas vistorias e relatórios finais de vistoria, ações preventivas e ou corretivas decorrentes das mesmas. Um segundo ponto, da análise da primeira redação do contrato referido no ponto 1 desta inquirição, questiona a Comissão Instaladora do Partido Chega Cartacho sobre a localização e acesso para consulta dos anexos do contrato, em específico o anexo 4, lista de estoques e consumíveis, anexo 5, plano de investimento inicial e anexo 16º, indemnização em caso de resgate. Esta informação é pública e está toda ela no site da Câmara, no separador, que fala sobre o contrato de Cartágua, mas ainda assim iremos enviar o link naturalmente. 1.3, em relação à cláusula 103ª do contrato, na sua redação inicial, questiona a Comissão Instaladora do Partido Chega Cartacho sobre que bens efetivamente se encontram em propriedade única da concessionária que supostamente transitarão para a concedente no momento da reversão, tendo em conta que, em relação a equipamentos e estoques, segundo a cláusula 29ª, a concessionária adquiriu estes à concedente pelos montantes mencionados nos pontos 1 e ponto 4. Mais uma vez, em falta o anexo 4, que permitiria saber que equipamento básico, equipamento de transporte e utensílios é que valiam o montante explicitado no ponto 4. Ponto 4 deste pedido de esclarecimentos, no âmbito do contrato adicional ao contrato de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais do Cartacho, com vista à sua adaptação ao regime jurídico constante do Decreto-Lei número 194/2009 de 20 de agosto, vem esta Comissão Instaladora do Partido Chega, Conselhia do Cartacho, questionar o Executivo Camarário, na pessoa do Sr. Vice-Presidente Dr. Fernando Amorim, sobre que montantes já transitaram para a concedente, como definido na cláusula 74.2 e tendo em consideração a cláusula 90ª em todas as alíneas do ponto 1. Ponto 5 e último ponto deste pedido de esclarecimentos também questiona esta Comissão Instaladora do Partido Chega, Conselhia do Cartacho, sobre o valor e a respectiva lista das cauções prestadas por fornecedores à concedente que transitaram para a concessionária no âmbito da cláusula 78ª do contrato de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e drenagem de águas residuais do Cartacho, na sua redação original, datada de 18 de março de 2010, portanto, com os mais sinceros cumprimentos, a Comissão Instaladora do Partido Chega no Cartacho, portanto, transmitir também aqui
é dirigida a mim também esta questão, e peço que, por lapso, por ter o pelouro financeiro, mencionaram aqui o vice-presidente da Câmara. Portanto, transmitir, há muita desta informação disponibilizada no site da Câmara Municipal, mas ainda assim, naturalmente, que iremos responder dentro dos prazos legais sobre cada um destes pedidos de esclarecimento. Não tendo mais a sublinhar, e hoje até por uma questão de gestão de tempo, eu próprio dispensava-me a fazer qualquer outra declaração no período antes da ordem do dia. Temos amanhã uma cerimónia sobre a qual ainda estamos a trabalhar, portanto, por uma questão de gestão de tempo, deixaria as minhas observações do período antes da ordem do dia para a próxima reunião do Executivo Camarário, mas naturalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos que fizerem o favor de suscitar. Passava, por isso, a palavra ao Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando Amorim, e pedia para ativar o micro, assim como todos os outros intervenientes seguintes, uma vez que por questões de gestão aqui de algum ruído que às vezes existe, eu desliguei todos os micros de todos os vereadores. Tenham a bondade. Muito boa noite a todos. Penso que estão a ouvir. Bem. Ok. Bom, também vou ser rápido, Presidente. Tenho aqui só algumas notas. Felicitação de algumas coletividades e associações do nosso município, também que neste contexto celebraram os seus aniversários. Começaria por realmente fazer referência ao aniversário da nossa biblioteca, 64 anos, que foi também o dia em que fizemos a entrega do Prémio Literário Marcelino Mesquita de 2019, ao seu vencedor, ao António Miguel Ferreira, com o livro No Interior dos Contornos. Agradecer também aqui à vereadora Elvira, que teve o projeto até à sua saída da variação a tempo inteiro, que tinha este pelouro. Também agradecer à vereadora Ana Bernardino pela sua participação no evento e também ao Miguel Sena, porque fez a produção de todo este evento, também assinalando esta entrega do Prémio Literário e esse aniversário da nossa Biblioteca Municipal. Também aqui fazer referência aos 140 anos do Ateneu Artístico Cartaxense, que celebrou no dia 1/12/2020, assim que também aos 170 anos da Sociedade Filarmónica do Cartaz, que também na mesma data celebrou o seu aniversário. Fazer aqui também referência também a um facto que ocorreu esta semana, que foi o nosso atleta do Conselho, que até há pouco tempo representava a Casa do Povo de Pontevel, assinou contrato com o Sporting Clube Portugal na modalidade no atletismo, nomeadamente na especialidade de barreiras. Portanto, também para o nosso Conselho, mais um atleta, foi para um dos grandes clubes nacionais. Eu não tenho problema em dizer isto, apesar de ser benfiquista, mas um dos grandes clubes nacionais que assinou contrato com este atleta da Casa do Povo. Onde vai ter que saltar muitas barreiras, até barreiras adicionais, para poder vingar como vai vingar, com toda a certeza. Mas fico contente por ele, porque ele bem merece, que é uma pessoa muito empenhada e trabalhadora, portanto, bem merece, é daqueles humilde, trabalhadora e empenhada naquilo que gosta. Também fazer referência aqui ao projeto da biblioteca, mais um projeto também associado, que o município se associou à DG Lab, que se chama Juntos nas Férias, Natal 2020, em que é um projeto em que está direcionado para todos os jovens dos 10 aos 15 anos de leitura, em que permite a seleção de um livro, de acordo com o livro daqueles que fazem parte deste projeto, e que permite associar ao livro também alguns jogos didáticos digitais. À medida que vão lendo o livro, vão percorrendo também algumas tarefas numa aplicação digital, também vai estimular quer a leitura do livro, também quer a utilização das novas tecnologias. E, de uma forma muito rápida, penso que eram estas notas que eu tinha aqui para fazer referência. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Saudar o clube em que o atleta ingressou enquanto maior potência desportiva nacional, nomeadamente também nas questões do atletismo. E é uma opinião completamente, como sabeis, imparcial. Passava a palavra à vereadora Elvira Tristão.
Muito boa noite a todos os elementos do Executivo Camarário, bem como aos colaboradores que se encontram connosco nesta reunião. Em primeiro lugar, eu gostaria de me associar às palavras do Sr. Vice-Presidente no que respeita às felicitações pelos aniversários das coletividades centenárias, como é o caso do Ateneu Artístico Cartaxense e da Sociedade Filarmónica Cartaxense, e juntaria a estas duas também a Associação Humanitária de Pontevel, que também este mês celebra o seu aniversário. Queria também, e reiterando o que já disse o Sr. Vice-Presidente, felicitar toda a área da cultura na pessoa do Dr. Fernando Amorim, que tem o pelour pela organização da sessão digital de aniversário da biblioteca e lançamento do prémio sob a forma da edição do livro, lançamento do prémio Marcelino Mesquita, edição 2019, com a obra No Interior dos Contornos, em que tive a honra de participar a convite da área da cultura e certamente do Sr. Vice-Presidente, e queria também aqui deixar uma palavra de apreço pela Feira do Livro Usado, que este ano saiu da biblioteca para o mercado municipal. De facto, as bibliotecas não devem estar fechadas dentro do seu próprio espaço. Esta é uma melhoria que eu acho que é significativa no sentido de proporcionar a leitura a mais pessoas e a preços simbólicos. Quase por último lugar, queria também aqui deixar uma saudação ao Grupo Herrera pela realização da livreira digital, sendo que não é a mesma coisa, reveste-se de um simbolismo importante e, portanto, eu queria deixar aqui também o meu agradecimento enquanto leitora e promotora de leitura pela iniciativa. Por fim, e para não correr o risco de no final da reunião me poder esquecer, suponho que antes do Natal, do dia de Natal, não tínhamos outra reunião, pelas minhas contas, e posso estar errada, e portanto aproveito aqui para desejar a todos um Natal cheio de saúde e de todas as coisas boas de que precisamos para nos restaurarmos deste ano que não tem sido fácil para nenhum de nós. E por agora era só. Obrigado, vereadora, e retribuímos os votos de Feliz Natal, mesmo que antes dessa celebração possamos não reunir. Eu penso que porventura ainda teremos que reunir, dava essa informação. Eu tenho o Vice-Presidente a pedir a palavra. Tenha à vontade. Presidente, é só aqui a vereadora Ana Bernardino chamou-me a atenção. Eu peço desculpa, eu não referi, eu pensava que tinha referido o nome do Duarte Fernandes como sendo o atleta que assinou o contrato pelo Sporting. E a vereadora chamou-me a atenção realmente que eu não referi o nome, e o nome é o atleta, é o Duarte Fernandes, que assinou pelo Sporting. Ele é benfiquista, só para que também se conste que ele é benfiquista, mas não se pode saber. Só as pessoas inteligentes mudam. Senhora vereadora, tenha à vontade. Sr. Presidente, só também uma informação de que há pouco me esqueci e que se relaciona com a Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita. Há cerca de 2 horas atrás, reencaminhei para o Sr. Vice-Presidente e para a Coordenadora da área da Cultura um mail que recebi do Turismo de Portugal relativo a uma candidatura que foi feita há largos meses no âmbito do turismo literário, que permitiria, caso houvesse a sua aprovação,
algum reforço financeiro para obras de requalificação da Biblioteca Municipal e, portanto, tornava pública esta informação, fazendo votos de que o mail que dizia que a candidatura estava em apreciação no Turismo de Portugal tenha, enfim, as melhores apreciações no sentido de podermos também ter mais esta pequena conquista. E era só. Obrigado, Sra. Vereadora. Dava a palavra ao Sr. Vereador Pedro Nobre. Uma boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sr. Presidente. Também reiterar os cumprimentos a todos que aqui estão presentes nesta reunião. Eu apenas iria associar-me também às palavras do Sr. Vice-Presidente, relativamente às felicitações aqui dadas não só às entidades e instituições, mas também ao atleta, e reforçar que neste caso é mais um atleta do nosso concelho, vem engrossar as fileiras dos grandes clubes nacionais, sendo eu sportinguista também estendo aqui ao próprio Benfica, onde nos últimos anos, fruto é um excelente trabalho dos nossos clubes que estão ligados ao atletismo no concelho, têm continuado a fornecer excelentes atletas, onde lhes permite ter ótimos resultados ao longo dos tempos, e este é mais um caso, e é só também felicitar, para além do atleta, estas instituições que dia a dia trabalham para formar homens e mulheres melhores, mas também com excelentes percursos a nível desportivo, a par também dos seus treinadores, que também fazem um trabalho excelente com as condições que nós sabemos poderiam ser melhores se tivéssemos nós, o município, também noutras condições que pudesse apoiar de outra forma estas entidades. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. São também justas essas palavras. E temos aqui um dirigente associativo, neste caso até também da casa onde o atleta foi formado, e é totalmente justo mencionar de facto a grande qualidade dos treinadores do nosso concelho, porque de facto com a longa tradição que temos na área do atletismo, ao longo dos anos temos tido de facto grandes resultados, grandes atletas, e para os maiores clubes portugueses na área do atletismo, o Sporting, o Benfica, o Maratona, portanto, ou seja, temos tido de facto ao longo dos anos uma grande escola que sobe muitas vezes por falta de patrocínios locais, que são atletas que já começam a ter uma carreira quase semi-profissional. Alguns do nosso concelho tiveram a felicidade de assinar contratos profissionais com verbas já bastante avultadas, mas também os pode catapultar para outros patamares de desempenho que, não raras as vezes, também por essa via têm levado o nome do Concelho do Cartaz por esse mundo fora, como, entre muitos casos, o caso do campeão Rui Silva. Muito bem, muito obrigado. Passava a palavra à vereadora Ana Bernardino. Uma boa noite. Boa noite a todos. Eu começo não pelas felicitações, porque já lá vou, mas sim gostaria apenas de salientar, e até porque amanhã vamos ter uma cerimónia que acredito que seja de alguma forma emotiva, e de salientar o facto da Câmara Municipal, assim como toda a população, estar muitíssimo empenhada em fazer com que este concelho saia do nível de risco muito elevado em relação à nossa pandemia. Desejar as rápidas melhoras a todos e a todas, e realmente salientar que a população também está a fazer um enorme esforço para sairmos rapidamente deste nível que nos impede de fazer tanta coisa. Associar-me também às palavras, às muitas palavras e bonitas palavras que foram ditas ao longo desde o início desta sessão, associar-me às palavras do Vice-Presidente, do Vereador Pedro Nobre, do Presidente da Câmara, em relação ao nosso atleta que chega agora ao Sporting, ao Duarte Fernandes, e que revela também a capacidade dos nossos atletas, do nosso concelho, ser o berço de nomes que podem chegar tão longe, atletas e não só. Nós temos realmente uma massa crítica muitíssimo interessante que se está a revelar, não só a nível nacional, mas até a nível
nível internacional. O Duarte Fernandes, tal como todos os outros que se destacam no âmbito nacional, merece naturalmente o nosso apreço e o nosso orgulho, quer todos aqueles que continuam no nosso Conselho a trabalhar também, e mesmo que não cheguem a outro patamar, mas que fazem um excelente trabalho, quer atletas, quer todos os outros, e que nos enchem igualmente, igualmente de orgulho pelo trabalho que tem sido feito ao longo destes anos, o trabalho que ainda vai ser feito, mesmo em condições como o vereador Pedro Nobre salientou, condições que nem sempre são as ideais. Associo-me naturalmente às palavras que também foram ditas para felicitar as nossas associações aniversariantes, e ainda uma palavra de apreço por aquilo que foi feito na Biblioteca Municipal e o empenho que foi dado, quer à cerimónia de entrega do primeiro prémio a Marcelino Mesquita, quer o trabalho que foi feito pela vereadora Elvira Tristão, pelo vice-presidente que tem atualmente o Pelouro da Cultura, para que este prémio e esta entrega acontecesse e que este prémio fosse uma realidade, e com certeza irá continuar a ser uma realidade, e em 2021 acredito que haverá novamente a entrega do prémio Marcelino Mesquita, que tanto que nos permite homenagear também um grande escritor, um grande dramaturgo, um grande jornalista do nosso Conselho. Em relação e permitem-me também agradecer as palavras da vereadora Elvira Tristão por não se ter esquecido do trabalho que o Grupo Herrera está a fazer neste momento em relação à Livreira 2020 online. Como é óbvio, não me vou alongar muito mais sobre este assunto, porque não posso ou não devo falar em causa própria, mas muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Transmitir a reboque daquilo que há pouco também já foi aqui abordado, da cerimónia da manhã do 10 de dezembro, gostava aqui de sublinhar que será na sala do Centro Cultural para um conjunto restrito de convidados face à pandemia, que será transmitida em direto pelos canais digitais do município, nomeadamente no canal Facebook, na conta Facebook do município, transmitir que cumpre integralmente as regras definidas para a Direção-Geral de Saúde, até porque a nossa reunião de Câmara é pública, também nas redes digitais, portanto deixar aqui o esclarecimento que se impõe. Estamos numa sala com mais de 300 lugares, que tem um plano de contingência que para este tipo de eventos permite mais de 140 pessoas, e nós estamos a organizar um evento para ter menos de metade daquilo que o plano de contingência define. Portanto, julgamos, se todos confirmarem, que vamos ter uma cerimónia para cerca de entre 65 a 70 pessoas, que foi este o número de convites que fizemos, portanto, transmitir que nós, enquanto autoridades públicas, devemos ser os primeiros a dar o exemplo, e por isso volto aqui a reafirmar, numa sala com mais de 300 lugares, que tem um plano de contingência que permite cerca de um bocadinho acima das 140 pessoas numa cerimónia desta natureza, estamos a trabalhar para ter menos de metade a assistir presencialmente a esta cerimónia, que no nosso entendimento não podia deixar de ser feita, uma vez que, seguindo uma linha de orientação que foi comungada entre nós, entende o município, neste ano, prestar homenagem pública a um conjunto de personalidades e a um conjunto de entidades que prestaram serviço bastante relevante, cometendo sempre aqui, porventura, a injustiça de poder haver mais que podiam estar incluídos nesta lista, como é óbvio, é sempre difícil tomar estas decisões, mas de homenagearmos um conjunto de personalidades e duas instituições que têm tido um papel fortíssimo naquilo que tem a ver com a prevenção e naquilo que tem a ver com as respostas que têm sido dadas à pandemia que deriva da Covid-19. Portanto, gostava também de fazer este sublinhado e permitam-me aqui uma palavra de gratidão a todo o Executivo Camarário
pela solidariedade e da forma como comungamos na definição desta proposta que fiz em relação aos homenageados, sejam, reafirmo, personalidades, sejam instituições. Posto este agradecimento a todos os que compõem este Executivo, dava a palavra ao vereador Jorge Gaspar. Uma boa noite. Boa noite a todos, Presidente. Não tenho nada a acrescentar nesta fase. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Jorge Nogueira, boa noite. Muito boa noite, Nuno Nogueira. Eu chamei-lhe o quê? Peço desculpa. Chamei-lhe o quê? Jorge Nogueira. É o hábito, ele todos os dias está connosco no briefing, peço desculpa, no briefing de proteção civil, também não ficava mal batizado. Não. Claro que não. Peço desculpa, vereador. Claro que não faz mal nenhum. Boa noite a todos. Vou ser também bastante breve, vou deixar para a próxima reunião também um conjunto de pontos que tinha aqui. Queria só colocar aqui uma questão, penso que é o Sr. Vice-Presidente que costuma responder a este tipo de questões. É uma questão também que é recorrente também nós falarmos sobre este tema, tem a ver com o ponto de situação atual do desemprego no nosso concelho e o acompanhamento das famílias que atualmente estão a receber apoio nesta fase. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Reitero as minhas desculpas, foi por lapso. Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade. Presidente, só estou aqui 2 minutos para encontrar aqui os valores do desemprego. Então, se me permite, enquanto o Sr. Vice-Presidente faz a busca para já hoje podermos dar resposta, eu hoje hoje estou a pedir-vos, por uma questão só meramente de gestão de tempo, partimos já para a deliberação das atas, se estiverem em condições de procedermos a essa deliberação. Estamos em condições, correto? Vou pedir a ajuda da doutora Ana Silvestre, até para que fique em ata e fique gravado. Uma boa noite para si. As atas em atraso que estão em causa para podermos deliberá-las hoje. Portanto, nós temos 11 atas para deliberar. Eu posso nomeá-las uma a uma? Agradecia. Eu só perguntava ao Executivo se, estando presentes, alguém tem alguma deliberação que não seja a favor. Portanto, que se calhar facilitaríamos aqui a deliberação. Então, nesse sentido... Eu gostaria só de, se me permite, de informar que na ata número 20 esteve presente a doutora Amélia Pina e eu falei com ela, tenho a resposta em e-mail a dizer que ela concorda com o teor da ata. Então, muito bem. Então, para simplificar o processo de deliberação, eu perguntaria aos presentes se poderíamos deliberar em conjunto as atas em atraso. Combinado. A doutora Ana Silvestre enumerava todas e fazíamos a deliberação no fim. Então tenha à vontade, doutora Ana. Então temos a ata número 11 de dia 1 de junho, a ata número 13 de dia 22 de junho, a ata número 14 de 6 de julho, a ata número 15 de 20 de julho, ata número 16 de 3 de agosto, ata número 17 de 17 de agosto, ata número 18 de 7 de setembro, ata número 19 de 21 de setembro, ata número 20 de 6 de outubro, ata número 21 de 19 de outubro e a ata 22 do dia 2 de novembro. Muito obrigado, doutora Ana. Portanto, aqui as questões da pandemia e as nossas agendas complicadas atrasaram-nos aqui bastante, como podemos constatar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, tal como tínhamos acordado, portanto, aprovado por unanimidade e ficar, não sei se pode ficar anexa à ata de hoje, uma vez que a doutora Amélia Pina penso que se pronunciou por escrito. Sim, eu anexo o e-mail. Ficar, se todos concordarem, penso que isso não fere, apesar de ser um e-mail pessoal, se for necessário, risca-se o endereço de e-mail, vermos e a questão da proteção de dados. Sim. Tem sido aqui mais complexo para tratarmos estes assuntos, se todos concordarem,
ficaria anexa à ata com proteção de dados pessoais o e-mail da doutora Amélia Pina. Muito bem. Parece haver acordo. Vice-Presidente, tenha a bondade. Bom, relativamente e comparando com o igual período de 2019, temos em situação de primeiro emprego, em 2019 tínhamos 34 pessoas, em 2020, a outubro, isto é a data de outubro, temos 38 pessoas que estão na situação de desemprego, mas na condição de primeiro emprego. Em situação de novo emprego, tínhamos em 2019 392 pessoas, em 2020 temos 549, o que significa, em total de desempregados, em 2019, em outubro, tínhamos 426 de desempregados e em 2020 temos 587 desempregados. Estes são os dados. De resto, todas as famílias que temos apoiado e o número tem-se mantido mais ou menos estável, nomeadamente no Covid. Temos, desde esta pandemia, um número total de famílias que, no âmbito do contexto Covid, foram 6 famílias que apoiámos neste contexto. Muito obrigado, Presidente. Obrigado. Já agora, se me permite acrescentar, diariamente, uma vez quer o Vice-Presidente, quer a técnica da Câmara Conceição Reis, quer a técnica da Segurança Social do Cartaz, a doutora Ana Adriane, diariamente relatam no briefing diário da Proteção Civil os casos, não os casos do desemprego, mas esta última situação que o Vice-Presidente aqui partilhou connosco em relação às famílias, aos requerimentos de pedido de apoio, para nós também irmos tendo uma noção a nível das respostas, como tivemos que dar na primeira fase, de apoio alimentar, etc., para percebermos se temos ou não que reforçar essas linhas de apoio que estão implementadas. Portanto, também para ficarem com esta noção que diariamente, quer o Vice-Presidente, quer a doutora Conceição Reis, quer a doutora Ana Adriane da Segurança Social, vão-nos fazendo esse ponto de situação. Eu perguntava ao Executivo se tem mais alguma questão que porventura não vos tenha ocorrido e queiram fazê-la agora. Não havendo, partiríamos então para a ordem do dia. O primeiro ponto tem a ver com o pedido de isenção de 50% do pagamento das taxas para a utilização das piscinas municipais cobertas referente aos meses de fevereiro e março de 2020, no valor de 1.543,80 €, apresentado pelo Ateneu Artístico Cartaxense. Se estiverem de acordo em podermos também deliberar sobre o segundo ponto, que também punhamos à discussão em conjunto, deliberação separada, naturalmente, tem a ver também com o pedido de isenção da Igreja Apostólica do Cartaz na utilização da sala de espetáculos do Centro Cultural, que prefaz um valor de 1.845 €. Com a vossa permissão, colocava os assuntos à discussão em conjunto. Se alguém tem alguma intervenção a fazer sobre o ponto 1 ou o ponto 2, não havendo, partiria para a deliberação do ponto 1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, quem vota contra... Vereadora Elvira Tristão, tenha a bondade, peço desculpa. Está sem micro. Eu prefiro intervir no final do ponto 2. Ok, muito bem, obrigado. Deliberação do ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vereadora Elvira Tristão, tenha a bondade. Eu queria só aqui deixar uma nota de registro relativamente a estas duas votações por unanimidade e regozijar-me por elas. São votações que fazemos regularmente nestas reuniões de executivo. Trazemos aqui aquilo que muitos de nós podem entender como atos de gestão corrente, e também o são, mas ainda assim dizer que estes atos de gestão corrente, que acontecem praticamente todas as quinzenas, são de facto os apoios que este executivo tem condições de atribuir às suas instituições culturais, desportivas e sociais. Acabámos de aprovar um valor acima de 3.000 €. Isto é frequente, é um apoio silencioso
que não é aqui trazido com pompa e circunstância, mas eu fiz questão de fazer este registro e volto uma vez a regozijar-me pela unanimidade da votação, porque ainda na reunião anterior foi feito aqui um cenário, foi pintado um cenário de que este executivo camarário não apoia as suas instituições. Ora, esta é a prova de que os nossos equipamentos, que são públicos e são de todos, estão frequentemente ao serviço de todas as nossas instituições, com custos que estão, ainda que de uma forma discreta, plasmados naquelas que são as despesas correntes que o município tem, correntes e de capital que o município tem relativamente aos equipamentos que estão à disposição de todos e também destas instituições. Era esta nota que eu gostaria aqui de deixar relativamente aos 2 pontos que acabámos de aprovar por unanimidade. Obrigado, senhora vereadora. Não havendo mais intervenções, o que vejo, partiríamos então para o ponto 3, tem a ver com o procedimento da venda de lotes no Parque de Negócios do Casal Branco, através de asta pública. Dizer que hoje, penso eu, para todos, fazendo o atrevimento de falar na opinião de todos, não a conhecendo ainda, mas penso que é um dia bastante importante para um compromisso eleitoral que eu julgo que era comum a todas as forças políticas, não era exclusivamente do Partido Socialista, de um processo que tem sido complexo, até pelas dificuldades financeiras do município do Cartaz, um processo que já teve aqui várias vicissitudes, desde a entrega, e eu vou pesar o que digo, a entrega do terreno a uma empresa que não concretizou o investimento e que obrigou, já no meu mandato, a utilizar o direito de reversão para que ele voltasse para o município e não tivesse comprometido com a Avipronto. Não vou discutir os contornos do processo, mas com toda a certeza que, no meu entendimento, não defendeu o interesse público como defende o procedimento que agora estamos a adotar, nem naquilo que teve a ver com a arrecadação de receitas, nem que aquilo tinha a ver com a promoção da concorrência entre vários interessados que poderiam existir e, portanto, a Câmara Municipal, na altura, entregou à Avipronto, se a memória não me atraiçoa, por 7 anos, com uma verba simbólica para concretizar um investimento que nunca conheceu a luz do dia e onde nenhuma empresa, do concelho ou fora dele, teve a oportunidade de manifestar interesse ou de concorrer nas mesmas circunstâncias ou em circunstâncias de mercado, como é o caso da proposta que trazemos aqui hoje e, portanto, digamos que, sob todos os pontos de vista, defraudou de larga maneira as expectativas, além do meu entendimento, não ter sido um processo transparente, pelo menos dentro da linha que trazemos aqui hoje à vossa apreciação. Destacar o caminho que tem sido feito, as várias deliberações que temos tomado em relação a esta matéria. Nunca escondi o desagrado por algum tipo de procedimentos que existem ao nível das conservatórias, onde existe aqui uma espécie de um livre-arbítrio, e já manifestei esse desagrado ao Instituto de Registro e Notariado, porque parece não haver uma regra coerente a nível nacional que permita uma só leitura, uma só interpretação em relação a estas matérias, o que também provocou aqui uma deliberação que depois tivemos que revogar numa das nossas últimas reuniões de Câmara, e aquilo que está em curso, que tem a ver com o novo plano de pormenor e aquilo que está em curso, e também em nome da transparência, fomos aqui mencionando o trabalho feito com algumas empresas que já manifestaram interesse, tanto a transparência que divulgamos o nome das empresas que estavam em causa e que já manifestaram interesse. Um segundo ponto
que tem a ver também com transparência. As duas peritagens, as duas avaliações que pedimos ao terreno e, portanto, diz a jurisprudência e a lei que devemos adotar como preço o preço mais alto. Temos duas avaliações com preços diferentes, mas não muito diferentes. Há ali uma diferença entre os peritos que fizeram a avaliação de alguns cêntimos, mas estamos a seguir a regra de pôr a concessão sem infraestruturas, os lotes pelo preço que corresponde à não infraestruturação. O preço mais alto eram os 8 euros o metro quadrado. Um terceiro ponto também veio no enunciado do ponto da Ordem de Trabalhos, que obedece naturalmente ao regulamento de venda e transmissão de lotes desta zona de atividade económica do Casal Branco e que está em conformidade com as normas legais em vigor. Um quarto ponto que também vem no enunciado, que tem a ver com o facto de competir à Câmara Municipal a alienação de bens imóveis de valor até 635 mil euros e, portanto, como também vem no texto desta proposta, com os 8 euros o metro quadrado, e é sobre isso que temos que nos pronunciar nesta fase de deliberação, o terreno ficaria em 524.120 euros e, portanto, abaixo deste valor dos 635 mil euros, a Câmara, o Executivo Camarário, tem capacidade para deliberar. E também transmitir aquilo que são as peças que são integradas quer no programa de concurso, quer no caderno de encargos, que estão completamente disponibilizadas para a nossa tomada de decisão e que somos chamados aqui na mesma deliberação a aprovar, por um lado, alienar em asta pública os 25 lotes do terreno. Um segundo ponto, temos que aprovar o caderno de encargos e programa de concursos nos termos do anexo 1 e 2. O terceiro, o anúncio nos termos do anexo 3º, e aqui transmitir que vamos publicitar, quer a nível nacional, num órgão de comunicação social nacional, quer num órgão de comunicação social regional, esta matéria, para que possamos ter o maior número de concorrentes que seja possível, para além daqueles que já conhecemos e que já manifestaram interesse. Aqui um quarto ponto, a deliberação tem a ver com a constituição da Comissão da Asta Pública, que terá como presidente o Dr. Luís Benavente, jurista da Câmara, terá como vogal a doutora Estela Silva, da área de empreendedorismo da Câmara, e como outro vogal a doutora Paula Tujeira, a nossa geógrafa, que está a trabalhar, a liderar o processo da revisão do plano pormenor e que é a nossa técnica superior da área de urbanismo, tendo como membros suplentes, vogais suplentes, o engenheiro Jorge Lúcio, da Divisão de Obras e Equipamentos Municipais, e a doutora Ana Silvestre, da nossa área jurídica. Por fim, também temos de delegar nesta Comissão da Asta Pública os poderes necessários para promover a retificação das peças do procedimento e a decisão sobre erros ou omissões, realizar os esclarecimentos necessários por iniciativa própria ou pedir, naturalmente, qualquer um dos interessados que apresentem proposta neste concurso. Tal como tinha vos transmitido em reuniões anteriores, o caderno de encargos, o programa de concurso, procura ter o cumprimento de um conjunto de recursos, um conjunto de requisitos orientado para evitar a especulação imobiliária e, portanto, devem ter reparado no clausulado que há essa preocupação. A segunda orientação, para dar transparência máxima ao processo, fazer aquilo que consultámos em muitos regulamentos, tanto a adjudicação ser cumprido os requisitos
orientada pelo preço. Portanto, quem pagar, cumprindo os requisitos para fugir aos especuladores, quem pagar mais fica com o terreno do Casal Branco. Se houver empate, e aqui também, para quem não está muito inteirado com estes procedimentos, os envelopes são entregues lacrados. No dia da abertura, todos os interessados são convidados, são notificados para estarem presentes numa sessão que é pública. Em caso de empate, é por licitação e ganhará, e também até o valor da licitação, dos intervalos de cada licitação estão definidos neste programa, dizia que o valor mais alto, em caso de empate, depois dessa licitação, corresponderá àquela entidade a quem iremos adjudicar os lotes do Casal Branco. Sumariamente, era isto que gostavas de vos explicar, naturalmente inteiramente disponível para prestar os esclarecimentos que me queiram suscitar, mas reiterando aquilo que foi a minha frase inicial para o Conselho do Cartaxo, para aquilo que tem a ver com a nossa capacidade para atrair novos investimentos, depois de um processo, e aqui naturalmente sou crítico e não fujo à autocrítica, um processo que por muitas vicissitudes se arrastou demasiado no tempo, e assumo pelo meu período também de presidência essa falta, mas dizia, depois de equacionarmos muitos contextos para esta matéria, de muito trabalho do ponto de vista jurídico, com a área de urbanismo, com a área de obras, à procura de soluções, naturalmente fico feliz por finalmente, e sublinho, finalmente, volto a dizer, não fujo à minha crítica em relação a este processo, mal seria, finalmente estamos em condições de tudo a correr dentro da normalidade, e a normalidade é não existir contestação entre os interessados em relação ao procedimento de adjudicação de entrega deste terreno. Teremos em condições, tudo a correr normalmente, para no mês de fevereiro de 2021 estarmos a adjudicar e a ter aqui novas perspectivas de criação de riqueza e de criação de emprego, tão importante nesta fase para o desenvolvimento do nosso concelho, e o que estes investimentos possam também significar para alavancar outros setores da economia local que, naturalmente, pela dimensão dos investimentos ali a serem concretizados, nesta dimensão de terreno, naturalmente terá aqui um efeito bastante positivo para o desenvolvimento económico e social do nosso concelho. Portanto, eram estes os principais tópicos que gostava de partilhar convosco na apresentação do ponto e, naturalmente, disponível para prestar esclarecimentos. Vereador Jorge Gaspar, tenha a bondade. Eu perguntava só se a mão levantada da vereadora Elvira Tristão e do pedido de intervenção do vereador Framarim são sobre esta matéria. Então vou pedir desculpas ao vereador Jorge Gaspar, que dava já a palavra, penso que até foi a vereadora Elvira Tristão que primeiro pediu a palavra e depois ao vice-presidente Fernando Amorim. Tenham a bondade. Bom, eu gostaria de deixar aqui registado que é com instrumentos desta natureza que trazemos hoje aqui esta reunião que eu concebo a promoção do desenvolvimento económico. Instrumentos de administração e valorização do território, que neste caso passaram pela aquisição do terreno, mas no caso, e por alguma infraestruturação, no caso do Valley Park também por grandes trabalhos no âmbito da infraestruturação depois da aquisição do terreno, todo um trabalho político e todo um trabalho dos serviços transversalmente para levar estes objetivos a bom porto, desde as questões que são tratadas pelo Gabinete de Apoio Jurídico, pela área do empreendedorismo, pela área financeira, pela área de divisão e administração e planeamento urbanístico e, portanto, todo este trabalho culmina agora na proposta que vem aqui para que levemos à asta pública os lotes do Casal Branco, a fim de que
aí possamos ver instaladas empresas e que possamos vir a ter criação de emprego. E quando nós temos que fazer opções relativamente àquelas que são as ações âncora para a promoção do desenvolvimento económico, é disto que estamos a falar e não de outras coisas, e portanto resta-me agradecer o trabalho de todos enquanto munícipe no âmbito desta tarefa hercúlea de promoção do desenvolvimento económico no nosso concelho e desejar que a asta pública seja concorrida na medida das necessidades e dos interesses municipais. Era só isto que eu pretendia dizer. Obrigado, Sra. Vereadora. Passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Fernando Amorim. Bom, eu queria sobre este ponto associar-me para já, ainda às palavras da vereadora Elvira e também às palavras do Sr. Presidente da Câmara. Penso que hoje aqui é dado um passo extremamente importante para desbloquear o Casal Branco, que tem vindo sempre em tudo o que é programa eleitoral, como foi referido, esta situação de impasse que se criou no Casal Branco. E penso que este modelo é um modelo de extrema transparência e rigor que podíamos ter utilizado para a comercialização destes lotes do Casal Branco. Primeiro porque vem dar a possibilidade, seja às empresas que o Presidente já anunciou que estão interessadas na comercialização deste terreno, seja também para qualquer empresa que queira se instalar no nosso concelho, uma vez que temos presente uma asta pública e vai concorrer quem reunir os requisitos que estão bem expressos no caderno de encargos que foi aqui apresentado e que vai ser submetido à nossa votação. Penso que está reunidas as condições realmente para que nós, no Cartaxo, possamos ter mais esta zona industrial desbloqueada, mais este terreno desbloqueado e que se possa criar ali alguma riqueza para o nosso concelho. Espero realmente que fevereiro, março, isso possa ser uma realidade e faço votos realmente que este concurso, esta comercialização, que esta asta pública seja bastante concorrida, porque desta forma também podemos ver que o preço base que está estipulado possa vir subir e, nomeadamente, também mais uma fonte de receita extra para o município do Cartaz. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agora sim, Sr. Vereador Jorge Aspar, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui dois pedidos de esclarecimento para fazer, acompanhando aquilo que disse no que toca, enfim, às regras do procedimento, que são as regras legais, mas os pedidos de esclarecimento creio que são importantes até para clarificar aquelas que possam ser as regras do concurso. No documento anúncio, no ponto 4, quando se fala nas condições de pré-qualificação, Presidente, não sei se estamos todos lá, no PDF do anúncio, nas condições de pré-qualificação. Nós encontramos aqui, no 4.3, o seguinte texto. A Câmara Municipal do Cartaxo reserva-se o direito de não qualificar propostas que não se insiram na política da Câmara Municipal do Cartaxo. Designadamente, não serão qualificadas, ponto 1, as propostas que não apresentem a descrição referida no anterior, portanto, muito bem, mas o ponto 2 e o ponto 3 levantam algumas questões. Ponto 2, cujo plano de negócio seja incompleto, incoerente ou não passível de concretização e, ponto 3, cuja atividade possa ser considerada poluente. E é sobre estas duas matérias e razões que podem levar à não qualificação das propostas e, portanto, enfim, à sua saída do concurso, independentemente do ponto de vista económico ou financeiro, até poderem ser as propostas mais vantajosas, que eu tenho algumas dúvidas atenta à sua indefinição. Por um lado, um plano de negócios não concretizável, incoerente, enfim, levanta aqui uma série de juízos valorativos, enfim, uma análise económica dirá que sim, outra dirá que não, e, portanto, eu receio muito objetivamente, não estou a fazer comentários políticos, estou a fazer comentários técnicos sobre uma peça essencial do procedimento. Que nós possamos ter aqui alguns problemas, porque me parece muito pouco definido, objetivada e concretizada a razão que pode levar à exclusão de uma proposta, e nós até temos no Conselho alguns exemplos no passado não tão recente assim, enfim, que ainda hoje perduram os efeitos problemáticos dessas matérias.
E a terceira também, porque é suposto, naturalmente, que qualquer atividade económica, do ponto de vista ambiental, cumpra uma série de requisitos e de pressupostos e de condições, enfim, e pareceres vinculativos, que afastem qualquer questão ambiental. E, portanto, não ficar, do ponto de vista da decisão discricionária de uma Câmara Municipal, esta ou outra qualquer, afastar concorrentes a um caderno de encargos. Eu gostava de ouvir, enfim, ao que o Sr. Presidente indicar, sobre estas duas matérias que me parecem de facto bastante relevantes, porque a melhor proposta económica pode eventualmente ficar de fora por uma destas duas razões e depois podemos até prolongar o problema das adjudicações por muitos e bons tempos. Obrigado, vereador Jorge Gaspar. E foi ao ponto, eu diria, que até mereceu mais discussão com a nossa área jurídica nesta matéria. A atividade poluente, eu diria que foi apenas um reforço. O nosso plano pormenor define exatamente as cais das atividades que ali podem ser desenvolvidas. Eu diria que foi praticamente, em termos de anúncio, haver aqui o reforço daquilo que o plano pormenor, como disse bem, nós não podemos fugir àquilo que são os pareceres legais em relação a esta matéria. Portanto, aliás, nesta matéria, o plano pormenor do Casal Branco, o já existente, e não vai ser alterado nesse aspecto, portanto, estamos a tratar das questões que têm a ver com o emparcelamento, já define exatamente as cais permitidas ou não para esta tipologia. Portanto, eu diria, não lhe retirando razão, aqui foi mesmo haver o reforço, diria quase público, que a atividade poluente aqui não cabe. Não sabemos todas as empresas que vão concorrer irão ler ao pormenor, passa a redundância, ao pormenor o plano pormenor que define estas questões, portanto deixar muito claro que a indústria poluente aqui não cabe. Diga, Sr. Vereador. Se me permite, antes passarmos então à outra razão, se assim é, talvez, enfim, terá seguramente o nosso acordo para ser feito mesmo aprovando antes a proposta, o texto ser editado acrescentando nos termos do plano pormenor, precisamente para que não fique... Podes condicionar... Exatamente. Linkando ao plano pormenor e fechará qualquer dúvida que se possa colocar aos concorrentes. Sim, ainda vai reforçar mais, portanto, dentro do quadro da lista de condicionantes existentes para... Sim, eu pedi à doutora Ana Silvestre se puder tomar nota para depois vermos um texto que respeite aqui a sugestão e depois partilhamos naturalmente com o vereador Jorge Gaspar antes de publicarmos. A outra questão também mereceu a nossa discussão, porque pode haver aqui algum critério menos objetivo, foi pura e simplesmente para fugir àquilo que eu há pouco falava, de alguém que apresente, porque tem que apresentar um projeto para aquela área, meramente para fazer especulação imobiliária. Portanto, foi para reforçar, dar oportunidade a esta Comissão da Asta Pública que vai fazer esta pré-qualificação dos candidatos, que se virem uma coisa completamente fora da realidade, um plano de negócios, vamos logo ver à partida que não tem qualquer adesão à realidade, que possamos ter aqui esta comissão, chamar-lhe um veto. Portanto, este ponto também foi discutido, mas queríamos dar aqui uma ferramenta, um instrumento que, de algum modo, se aparecesse uma coisa que, da forma pouco estruturada como pode ser apresentada, estava completamente fora da realidade, que a Comissão pudesse ter este poder de dizer isto não corresponde à realidade, ou poder fazer perguntas adicionais, qualquer instrumento que nos permita vetar qualquer negócio especulativo que seja puramente imobiliário. Portanto, aqui houve essa intenção, mas não tirando a pertinência daquilo que o vereador aqui mencionou, como é óbvio, foram principalmente este ponto, o segundo, como há pouco falávamos, foi de reforço daquilo que já está definido no plano pormenor. Este aqui foi o instrumento que encontramos e que foi objeto de larga discussão, de haver algum poder reforço da Comissão da Asta Pública a afastar alguém que não cabe de todo modo
naquilo que pretendemos para o Conselho, que é ter empresas que concretizem investimento e nada que seja fora da realidade que a gente veja, querem apenas ficar com o terreno para depois comercializar ou arrastar-se no tempo, como já tivemos a experiência no passado, da última vez que foi entregue. Tenha a bondade, vereador. Percebo o que diz, Presidente, enfim, estou genericamente de acordo. Permita-me então que faça a seguinte sugestão, à semelhança do que fiz há pouco para o ponto 3, que no texto desta razão 2, sobre a qual eu confesso que tenho algumas reservas, até sobre o seu enquadramento formal, mas que se faça uma referência, por exemplo, ao Código do Procedimento Administrativo, uma referência à solicitação de novos elementos, esclarecimentos, precisamente para se perceber que é no decurso desse procedimento que, entretanto, se desenvolve, podem surgir essas questões que justificarão, eventualmente, a saída ou a não qualificação do concorrente. Assim, tão a seco, confesso que tenho alguma dúvida até sobre o seu enquadramento jurídico ou formal, atendendo a que, e eu estou de acordo com o princípio, aqui a primazia é para o critério económico ou financeiro e, portanto, sustentar uma melhor decisão por parte, enfim, do júri e, eventualmente, depois da própria Câmara Municipal. Sr. Vereador, pela minha parte, e parecendo que reforça e até ajuda a clarificar a natureza daquilo que queremos evitar, eu, portanto, também pedi à doutora Ana Silvestre, e também colocando aqui à consideração da restante variação, eu penso que reforça a nossa principal preocupação e acho que faz todo o sentido, até para não haver outro tipo de leituras que possa haver aqui alguma castração em relação a algum tipo de investimento. Portanto, eu totalmente subscrevo naturalmente. Obrigado. Obrigado pela proposta. Eu passava a palavra, já não sei quem é que pôs primeiro a mão no ar, se foi o vereador Pedro Nobre, se foi o vereador Nuno Nogueira. Se o vereador Nuno Nogueira, tenha à vontade, o vereador Pedro Nobre fez-me sinal... Foi o doutor Pedro Nobre que levantou primeiro. Ah, sim? Então, obrigado. Vereador Pedro Nobre, tenha à vontade. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, vereador Nuno Nogueira. A minha intervenção, relativamente a este assunto, vem sobretudo dar nota do seguinte. Primeiro, que é com grande satisfação que vejo aqui vir a reunião de Câmara sujeita à aprovação da forma transparente e com os critérios muito bem definidos de como é que poderá ser comercializado a zona industrial do Casal Branco. Relembrar, como disse o Sr. Presidente, que foi um processo e por isso demorado, que se recomeçou a quando do processo concluído pela reversão do direito à propriedade da zona industrial para o município do Cartaxo, e que efetivamente só após essa altura é que conseguimos também começar a trabalhar de uma forma efetiva, quer o modelo, quer abordar potenciais interessados para esta zona industrial e dar os parabéns, obviamente, não só do ponto de vista político na sua liderança, mas também aos nossos serviços, com as peças aqui trazidas e da forma como vêm, porque acho que é perfeitamente claro a quem estiver interessado, ou até outros potenciais interessados, que eu também não tenho dúvidas que deverão surgir, da forma clara como as peças aqui são trazidas para quem as consultar, como é que poderão proceder a um plano de investimento para aquela zona e com isso também conseguir, que é o que a todos nós nos importa, atrair investimento, criação de emprego e riqueza para o Conselho. Dar nota relativamente aqui à intervenção do vereador Jorge Gaspar, de que também me parecem pertinentes e tudo o que venha efetivamente a melhorar o que aqui foi trazido, melhor para todos, para não haver dúvidas como é que poderemos tentar fazer com que este processo fique limpinho e com a maior rapidez possível possa atrair investimento. Era só para já, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Perguntava então ao Sr. Vereador Nuno Nogueira, tenha à vontade. Muito obrigado, Presidente. Relativamente a este ponto 3, faço votos para que esta asta pública corra naturalmente bem. Queria aqui também, de certa forma, salientar aqui alguns pontos para reflexão do conjunto da variação. Ainda relativamente à questão das atividades admissíveis e não admissíveis, visto que o processo fala em indústria / armazenagem, ainda que efetivamente seja possível fazer menção e reportar à questão do plano de pormenor, era importante, de certa forma, estar plasmado aqui, ainda que de uma forma mais sucinta, a questão
relativamente à lista dos CAIs admissíveis e não admissíveis. Era importante estar mencionado, mas, no entanto, deixa à consideração da restante variação. Outros assuntos que me suscitaram também aqui algumas dúvidas e também para a nossa reflexão, também têm a ver com o facto, portanto, de a ETAR de Pontevelo estar ou não dimensionada para receber depois o conjunto de efluentes provenientes do Casal Branco. Acho que era importante aqui o município do Cartaz questionar a Cartago e ser a Cartago a vincular relativamente a este tema, para que o município possa estar descansado e possa também descansar as pessoas que eventualmente queiram concorrer livremente. Também, ainda neste âmbito, relativamente aos consumos de água, era importante, até visto que temos pontos de água próximos. Também não sei se os que estão aqui presentes também saberão, portanto, nós não sabemos quais são as disponibilidades de água existentes, portanto, eu não sei, e nós também não sabemos qual serão as necessidades da parte da empresa que efetivamente irá se instalar e que tipo de necessidades. Portanto, era importante também aqui da parte do município solicitar à Cartago que se vinculasse neste âmbito. Por fim, queria deixar aqui também um aspecto que verifiquei, salvo erro, no caderno de encargos, tem a ver também, ainda também neste âmbito, tem a ver com a ligação das águas pluviais diretamente à linha d'água. Portanto, isto está lá plasmado. Eu não sei se, no meu entendimento pessoal, eu penso que isto não poderá ser assim tão simples desta forma, até porque, independentemente de serem águas pluviais, nós não temos a garantia que possam ir resíduos, independentemente se a empresa é ou não amiga do ambiente, possam ir resíduos para a linha d'água. Portanto, penso que deveria estar contemplado aqui um sistema qualquer, do tipo bacia de retenção ou outro sistema qualquer que faça triagem antes de entrar na linha d'água. Portanto, eram estas as minhas considerações, fazendo votos para que a asta pública corra o melhor possível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador, pelas questões. Bom, em relação à primeira, peço de alguma forma, como remete para o plano de pormenores, que está em revisão, eu julgo que possa estar resolvida. Nós não vamos alterar nenhuma CAI do plano de pormenor. E eu, para ser mais completo, não significa, estando a rever o plano de pormenor, que alguma entidade que licencia, nomeadamente a APA, que dá a parecer, não nos possa impor mais alguma. E eu penso que aí, porventura, de forma prudente, estaremos mais defendidos até porque isso vem definido no programa, a questão de obedecermos ao plano de pormenor, e, portanto, eu acho que aí talvez seja melhor, remetendo ao plano de pormenor, para o caso de, à data de edificação, poder reportar mais CAIs do que aquelas que já temos. A questão da ETAR, e já agora a questão da água. Ao longo dos anos, temos de relação com a Cartágua, temos questionado isto, e até na última visita fizemos à ETAR de Pontevelo, com representantes das forças políticas, como sabeis, esta matéria também foi questionada. A ETAR de Pontevelo terá capacidade para acolher aquilo que sejam as águas residuais que a lei define que possam ser emitidas. Como sabeis, a partir de um determinado caudal, e agora não tenho de cor, obriga a própria indústria a ter a sua própria ETAR. Mas daquilo que são os parâmetros normais, a forma como está dimensionada a ETAR de Pontevelo trata, eu vou-lhe chamar aqui linguagem de leigo, aquilo que sejam as águas residuais, eu vou-lhe chamar normais. Perdoem-me aqui, que eu não sou técnico, tanto naquilo que é normal que a lei defina. A partir de parâmetros, como o engenheiro Nuno até sabe isso melhor do que eu, de certeza, que é técnico da área, obriga aí, de facto, a que a empresa tenha que ter a sua própria ETAR. O mesmo que se coloca, o mesmo de natureza diferente. Da parte das conversações que houve com a Cartágua, portanto, eles irão analisar em função da empresa, e até a empresa que vai instruir
esse processo de acesso à água e, portanto, diria aqui que é quase, perdoa-me o termo, é um negócio entre dois privados. Portanto, quem fornece e distribui a água e quem vai necessitar dela e em que caudais é que vai necessitar dela. Lá está, não é por acaso que nós não nos quisemos meter nesta matéria, até por razões financeiras, e estamos a promover a asta pública sem infraestruturas, porque de facto não sabemos que custos é que podem comportar, mas diria aqui que estamos defendidos na asta pública porque esta matéria é remetida para um negócio entre privados. Em relação à questão que falou aqui, bem, nós sabemos que a APA, para licenciar qualquer atividade, e o engenheiro também está bem por dentro disso, analisa os impactos ambientais daquilo que tem a ver com as emissões da indústria, seja para a linha d'água, seja pelo ar, seja inclusive do ponto de vista sólido, aquilo que poderá ou não produzir e armazenar sólido que possa ser prejudicial ao meio ambiente. Tanto aqui, ar, naquilo que tem a ver com o gasoso, naquilo que tem a ver com o líquido e naquilo que tem a ver com o sólido. E, portanto, eu aí penso, e aqui com confiança técnica, porque essa parte no caderno de encargos que foi definida pela nossa área de obras, para a divisão de obras e equipamentos municipais, penso que quando definiram esse clausulado, é partindo do princípio que isto, tendo obrigatoriamente o licenciamento industrial passar pela APA, que vão analisar estas três emissões, tanto o gasoso, o líquido e o sólido, e que dentro do líquido esta questão será analisada, tanto sem prejuízo de assistir razão à preocupação do vereador, mas eu penso que aqui na natureza do clausulado definido pela divisão de obras está esta obrigatoriedade no licenciamento. Obrigado, vereador Nuno Nogueira. Obrigado. Eu passava a palavra à vereadora Ana Bernardino. Eu penso que tinha a mão levantada. Tinha a mão levantada, entretanto baixei a mão porque acho que o vereador Pedro Nobre provavelmente quer acrescentar algo a estas dúvidas que foram apresentadas. Eu depois, se me fosse possível, falaria após a intervenção do vereador Pedro Nobre. Sr. vereador Pedro Nobre, tenha a bondade. Obrigado, Presidente. Obrigado à vereadora Ana Bernardino. Era exatamente reforçar as palavras do Sr. Presidente e dar nota de depois, em processo de licenciamento da construção e da indústria que se queira lá estabelecer, consoante o tipo de indústria que estará enquadrada em termos de decreto-lei, efetivamente terá que ser reforçado depois com pedidos para ser prévios às entidades que irão salvaguardar que, consoante o tipo de indústria e o que se queira lá implementar, terão que ser consultadas de forma autónoma no processo de licenciamento por parte do Departamento de Urbanismo do município, onde ali no caderno de encargos, pelo que eu vejo e bem, está assegurado as despesas de quem é que estará a cargo na fase das infraestruturas do loteamento industrial e depois em sede de licenciamento, não da atividade, mas do que diz respeito à edificação e ao licenciamento da atividade, terão que ser consultadas depois as diversas entidades no âmbito do tipo de indústria da empresa que lá se queira estabelecer. Era exatamente isso que eu queria reforçar, obviamente, tendo presentes as preocupações do vereador Nuno Nogueira, e acho que fazem todo o sentido, mas que em processo de licenciamento não haverá entidades que não deixarão de ser consultadas consoante a proposta do tipo de indústria que se queira lá estabelecer, que terão que ser emitidos pareceres prévios também. Era só, Presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Nobre. Vereadora Ana Bernardino. E realmente estes esclarecimentos foram importantíssimos também, portanto, nada arrependida de ter dado a vez ao vereador Pedro Nobre, porque eu vou ser muito rápida, porque eu quero apenas destacar o facto de, depois de tantos anos, e este processo arrasta-se há tantos anos, temos finalmente um processo transparente e eficaz que poderá trazer para o nosso concelho e para, especificamente para o Casal Branco, um investimento real. Dizer também que em função deste novo modelo, deste procedimento, vamos poder angariar interessados, quer aqueles que já, de alguma forma, eventualmente já manifestaram o seu interesse no Casal Branco, quer novos interessados e potenciais interessados, o que será sempre importante para o investimento no Casal Branco. Resta-me apenas felicitar na pessoa do Presidente da Câmara o trabalho que foi realizado para finalmente chegarmos a este ponto
finalmente estarmos a aprovar este procedimento e naturalmente deixar votos para que a ata pública decorra com o maior sucesso. Acho que o Conselho do Cartaz merece. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecendo todas estas referências, gostava também aqui de sublinhar o trabalho dos nossos serviços, fortíssimo empenho da área jurídica, fortíssimo empenho da área do empreendedorismo, da área da DEPAU, da área da DAOM, da Divisão de Ambiente, Obras e Equipamentos Municipais, trabalharam aqui arduamente nos últimos meses, fazendo muitas consultas para podermos chegar a este ponto. Diria que estamos muito satisfeitos e iremos lançar foguetes no dia que a empresa que lá for se instalar e inaugurar, mas como foi dito por todos vós, temos razões para estar satisfeitos pela concretização deste objetivo, daquilo que estava nesta altura ao nosso alcance, depois de equacionarmos N possibilidades, e também não queria deixar de agradecer as vossas palavras e as sugestões que aqui também foram feitas, dentro deste espírito muito positivo e muito construtivo, de trabalharmos todos no mesmo sentido, reforço, para que rapidamente possamos ter ali empresas a laborar, que é aquilo que todos nós mais desejamos, naquilo que era um desígnio de muitos anos e comum a todas as forças políticas. Obrigado. Propunha então, se não houver mais intervenções, passarmos à deliberação. Passando para a deliberação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, reiterando aqui o pedido à doutora Ana Silvestre, dentro dos espíritos das duas sugestões apresentadas pelo vereador Jorge Gaspar, depois fazer o favor de me remeter para também partilhar e naturalmente com a anuência dos restantes, dentro deste espírito de tornar mais claro aquilo que se pretende quando se colocou estes 2 pontos no caderno de encargos. Obrigado. O ponto 4 tem a ver com a autorização prévia da reprogramação dos compromissos plurianuais referente ao contrato de gestão delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos Urbanos da RESIURB, e para apresentar o ponto eu passava ao vereador que tutela esta área, o vereador Pedro Nobre. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui a este ponto, recordar que nós tinha sido retirado, salvo erro, há coisa de mês e meio, numa outra reunião de Câmara que tivemos, porque efetivamente havia lá questões que eu achava que não estavam salvaguardadas na proposta, e então dar nota de uma forma mais sucinta possível, dizer que efetivamente foi necessário fazer a reprogramação do contrato e do compromisso com o contrato de gestão delegada para a deposição de resíduos, onde há aqui 2 ordens de razão fundamentais para a alteração dos valores. Desde logo, esta reprogramação foi exigida pela alteração que foi dada nota pelo Governo, com a alteração dos valores para a TGR. Recordar que o ano passado, e ainda parte esta TGR incidia apenas por 35% dos resíduos depositados em aterro e num valor que rondava os 11 euros, e o Governo já emitiu a sua informação de que a partir de janeiro de 2021 estes resíduos passarão a ter uma incidência sobre 100% dos resíduos depositados em aterro e no valor de 22 euros. Ou seja, estamos a falar de um duplo acréscimo de encargos com a deposição em aterro só no que diz respeito à TGR. Não só duplica o seu custo por tonelada, como passa a incidir pela totalidade dos resíduos depositados, o que dá desde logo um acréscimo substancial no valor que havia de programação anterior para a solução de compromissos com a RESIURB. Depois também reflete a realidade que tem sido um aumento substancial dos resíduos depositados em aterro, com os projetos que estão em cima da mesa e em curso. Esperemos ver esta tendência invertida, mas a verdade, e dados gerais por todos os municípios da RESIURB, houve um acréscimo este ano 2020 em cerca de 25% dos resíduos depositados, e que também obviamente influencia os encargos a considerar
em reprogramação financeira para este contrato. E por isso trazemos agora esta proposta à reunião de Câmara para ser levada também à Assembleia Municipal, uma vez que são compromissos plurianuais. Era só, Presidente, para já. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Perguntava ao Executivo se sobre esta matéria, sobre este ponto, querem fazer alguma intervenção, alguma questão. Não havendo, podemos então partir para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções JPM. Quem vota a favor? Portanto, o ponto deliberado com 5 votos a favor dos eleitos PS, 2 abstenções JPM. Perguntava se tem alguma declaração de voto sobre o ponto. Não, Presidente. Muito obrigado. Ok, obrigado. Passando para o ponto seguinte, ponto 5, tem a ver com o acordo de parceria com a Associação Materiais Diversos. Eu pedia ao Vice-Presidente e responsável pelo Pelouro da Cultura para apresentar o ponto. Obrigado. Obrigado, Presidente. Bom, este acordo de parceria vem na sequência também já do acordo de parceria realizado anteriormente com esta associação, que nos permite aqui no Conselho do Cartaz trazer aqui também algum dinamismo cultural que o Cartaz, pronto, em termos de centro cultural, necessita para preencher também o nosso espaço naquele equipamento. De referir que este acordo já foi também celebrado anteriormente pela Câmara Municipal, quando a doutora Elvira tinha o Pelouro da Cultura, e vem na sequência também do trabalho desenvolvido por esta associação já há alguns anos, em que tem apoio da DG Artes e que nos permite também aqui de uma forma menos dispendiosa trazer aqui uma programação diferente ao nosso centro cultural. Referir que este acordo de parceria também foi submetido, e como está aí também no ponto, ao parecer do FAM, porque assim tinha que acontecer, e que culmina com um festival desta associação penso que em 2021, com a apresentação do seu trabalho final, e que permite também à comunidade local participar em alguns destes espetáculos e também desenvolver a sua atividade através de inúmeros workshops, de outras atividades que vão desenvolver no Conselho do Cartaz, assim como também dar a possibilidade aos alunos das nossas escolas e às nossas escolas em participar também em algumas destas atividades, fomentando também este desenvolvimento cultural do nosso Conselho, juntamente também com otimização, quer do Centro Cultural, mas também descentralizando pelos outros espaços culturais que temos no nosso Conselho, nomeadamente pelas freguesias, envolvendo as nossas coletividades e associações também neste projeto, ao longo do ano de 2021, tendo começado já também no ano 2020, mas fomentando também toda esta parceria e de uma forma mais vinculada no ano 2021. Obrigado, Vice-Presidente. Vereadora Elvira Tristão, tenha à vontade. Bom, eu queria só dar mais uma chega à apresentação do Sr. Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro, no sentido também de valorizar aqui o trabalho que esta associação faz junto das escolas, quer no que diz respeito à formação de públicos através da realização de atividades destinadas aos alunos dos agrupamentos do Conselho, quer mesmo através de atividades de formação de professores, para que estes possam fazer uma mediação cultural mais eficaz e mais profícua. E a esse propósito dizer que também já há propostas no sentido de, tirando partido desta parceria entre o município e da associação, de estas propostas da associação virem a integrar aquele que será o projeto educativo cultural no âmbito do Plano Nacional das Artes, que está a ser elaborado pelo agrupamento de escolas Marcelino Mesquita. Dizer também que, e o Sr. Presidente falou aqui do festival que é feito de 2 em 2 anos e que está previsto para
2021. Esperemos que as vacinas que aí vêm já nos permitam, de facto, que ele se realize. Dizer também que estes festivais e estas atividades económicas que trazem oferta cultural para os residentes, mas que também trazem outros espectadores e outros agentes culturais ao nosso concelho, também são promotores de desenvolvimento económico, e chamava só aqui a atenção para um pormenor, por exemplo, que está plasmado no relatório que foi apresentado pela Associação ao município em 2019, quando da realização do último festival. Nesse relatório pode-se ler que em benefícios indiretos de serviços que foram prestados pelos nossos agentes económicos a todos os agentes culturais envolvidos no festival, houve uma movimentação de cerca de, eu não quero estar a errar, mas salvo erro, de 80 mil euros, num espaço de cerca de um mês. E, portanto, também é com a cultura e com este tipo de parcerias que não estão só ao serviço da cultura que se faz a promoção do desenvolvimento económico e, portanto, terminaria fazendo votos de que o trabalho desta associação continua a ser apoiado pela DG Artes e continua a ser possível ao município apoiar este projeto, porque é um projeto de verdadeira descentralização da cultura e, como disse também, de promoção do desenvolvimento económico. E é só. Obrigado, Sra. Vereadora. Perguntava se há mais intervenções sobre este ponto. Não havendo, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 6 tem a ver com a matéria que tinha falado na última reunião de Câmara, início de procedimento para o regulamento da concessão de apoios e incentivos no âmbito do Programa de Recuperação Económica e Social do Concelho do Cartaz. Tal como tinha referido, neste momento há um conjunto de municípios a ser questionado pelo Tribunal de Contas em relação ao enquadramento de alguns apoios, não é isenções como nós damos, de alguns apoios que estão a ser dados nos universos que nós pretendemos trabalhar, nomeadamente naquilo que tem a ver com o setor económico. Podemos ter alguma segurança na área da ação social, na área do associativismo, podíamos ter aí alguma segurança, mas do ponto de vista da economia, o dar apoios, dar incentivos diretos, existem hoje muitas reservas sobre o enquadramento legal. Sabemos que um conjunto de municípios com quem temos dialogado que optaram por implementar um regulamento desta natureza, é esse o caminho que vamos fazer e, portanto, trazemos aqui para a deliberação o início de procedimento. Perguntava sobre esta matéria se há alguma questão. Não havendo, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 7 até ao ponto 11 são pontos para conhecimento, tem a ver com pagamentos, com resumos de tesouraria, com posições de compromissos, com as questões das modificações orçamentais ou com modificações às grandes opções do plano. Perguntava sobre estas matérias, se há algum esclarecimento que queiram suscitar ou algum dado que o titular do Pelour, o vice-presidente, queira aqui sublinhar. Não havendo aqui intervenções, partiríamos então para a leitura da minuta da ata. Doutora Ana Silvestre, tenha à vontade. Então, ora bem, atas número 11 e 13 a 22 aprovadas por unanimidade, por aqueles que estiveram presentes nas respectivas reuniões. Aprovados por unanimidade os pontos 1, 2, 3, 5 e 6. Ponto 4 aprovado por maioria com 5 votos a favor do PS e 2 abstenções dos Juntos pela Mudança PPD, PSD, ANC.
De seguida, a Câmara tomou conhecimento dos pontos 7 a 11. Relativamente à minuta da ata, deliberou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Desejar a todos o resto de uma boa semana, que amanhã possamos estar todos na cerimónia do 10 de dezembro e naturalmente, saúde neste período. Precisamos todos. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Até amanhã. Deus, boa noite, até amanhã, obrigado. Obrigado. Com licença. Uma boa noite. Boa noite Muito a boa todos. noite. Boa noite Obrigado, também. boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.